Então, queridos, bom dia para quem chegou, para quem vai chegar ao longo aqui da nossa prática de hoje, que vai ver o vídeo depois. Eu vou mutar os microfones, só para a gente não ter problema. Então, vamos começar a nossa prática purificando a nossa motivação, né? Fazendo as nossas preces para nos conectar com a motivação mais profunda. Então, convido vocês para trazer a atenção para o momento presente, para o corpo, solta as preocupações. Diante da imagem de Guru Rinpoche, sentindo a presença de Guru Rinpoche, toda a linhagem viva dos ensinamentos, a gente então se prepara, a gente abre os nossos corações e as nossas mentes para a nossa prática de hoje. E a gente começa lembrando, né, dos 4 pensamentos que transformam a mente, que nos dá uma perspectiva muito clara da nossa situação aqui e agora, mas também de todo o nosso potencial de liberação. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se alegra por ter reunido as causas e condições para ter esse corpo humano nessa vida e ter reunido ter o mérito de ter reunido todas as causas e condições para encontrar um caminho verdadeiro de práticas. Também a gente recorda que todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Apesar de nós reunirmos essas condições, a gente lembra da impermanência sutil ocorrendo no nosso corpo o tempo inteiro, nossa respiração, nossa mente, as nossas células. A gente lembra também da impermanência, tudo que acontece ao nosso redor, nossas relações, nosso movimento no mundo. A vida é cheia de altos e baixos. E a gente também lembra de que nós estamos envelhecendo, que em algum momento a gente vai morrer. Então a gente traz um senso de urgência, a gente torna cada momento da nossa vida um momento especial para a nossa prática, considerando tudo que nos acontece como caminho. E a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente se lembra da interdependência das causas e condições. E aí a gente cuida, a gente vê que tudo está interrelacionado, né? No universo, ambiente, nosso comportamento, nossa mente. E aí então a gente cuida das nossas ações, aquilo que está sob o nosso domínio nesse momento, buscando trazer benefícios verdadeiros e evitando trazer sofrimento a nós e aos outros. Por fim, a gente lembra da natureza contínua dos 3 reinos do Sansara, lembrando que isso é um oceano de sofrimento, enquanto a gente permanece com a nossa mente operando em dualidade, não reconhecendo sua verdadeira natureza, a gente surgem as aflições mentais que nos levam a ações não virtuosas, que nos trazem sofrimento. Esse é o ciclo interminável do Sansara, porque o sofrimento reforça o nosso autocentramento, que aí gera mais aflição mental, mais ação não virtuosa. Então, nos lembrando disso e sabendo para onde a gente precisa olhar, que é a nossa própria mente, vamos recordar disso, então surge em nós essa clareza, essa aspiração de que a nossa mente possa de fato se transformar, possa de fato se voltar para o Dharma sagrado, para a verdade de sua verdadeira natureza, de todo o seu potencial.
sabendo que essa é a condição nossa, que nós temos esse potencial, mas também esse é o potencial de todos os seres. A gente faz surgir em nossos corações essa alegria, essa vontade de compartilhar, de ajudar as pessoas, principalmente os mais próximos a nós. Então é natural que a gente aspire que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, essa paz que é livre do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes, que está livre das aflições mentais. Então é com essa atitude que a gente então agora vê a preciosidade que é a gente ter um caminho verdadeiro de práticas. Então a gente toma refúgio nas três joias, que é o nosso caminho, que chega até nós a partir dos nossos lamas, eles enquanto praticantes, enquanto professores, enquanto bodhisattvas, que nos pegam a nossa mão. E também a gente renova o nosso voto de, de ajudar, de fazer o possível para que a gente possa, no nosso processo, ajudar os seres, que é o voto de Bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração, sabedoria, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gipe sonam kim drola penchi sangye drupasho Sangye chodan saki chaknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gipe sonam kim drola penchir sangye druparsho. Então agora a gente, a partir da prece das 7 linhas, uma vez em português, 2 vezes em tibetano, a gente se conecta com o Guru Rinpoche, representando toda a linhagem viva dos ensinamentos, mas em especial a lucidez, a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da natureza de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche para remover os nossos obstáculos externos, internos e secretos, para que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza, a verdadeira natureza da nossa mente, consciência primordial, Dharmakaya. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om again again ujan sam pema gesar dompolam yasin chagin yadrunyem pema june jesudram kudu kandru mampekor keki jesudadrukim jingi lopti sheksu so Guru Pema Siddhi Hum Again Yugi Nujan Sam Pema Gesar Dompolam Yasen Chagi Nudrunim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampekor Keki Jesudadrukim Jingi Lopti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então,
com total confiança, com o nosso coração aquecido pelas nossas preces, pela presença de Guru Rinpoche, simbolizando todos os nossos mestres. A gente então convida, com total confiança, a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, uma esfera translúcida, radiante, com as 5 cores de sabedoria, da lucidez completa. Essa esfera desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração, irradiando essas luzes por todo o nosso corpo, fala e mente. E a gente então recebe as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água. Então, com essa confiança, com essa alegria, com essa energia, com a nossa motivação, que a gente então inicia a nossa prática. Então, vocês procurem uma posição confortável. Vocês podem ficar à vontade de ligar as câmeras. Então, eu vou conduzir a prática. A gente vai ainda continuar na atenção plena à respiração. Mas agora a gente vai cultivar não só a qualidade de relaxamento, mas a qualidade de estabilidade do cultivo da atenção. Lembrando então que o primeiro passo seria a gente encontrar uma postura confortável e liberar o ar estagnado. A gente pode fazer isso através das 9 respirações, mas a gente pode fazer isso brevemente, com uma respiração ou duas bem completa, bem intensa, e soltando principalmente na expiração, liberando o baixo ventre de qualquer tensão. Então agora, uma postura adequada e com nosso corpo sutil mais acalmado, com a liberação desse ar estagnado, né, a liberação da nossa energia. Então a gente inicia a nossa prática. Deixe que o som do sino seja um sinal para você relaxar. Deixe a consciência iluminar todas as sensações táteis do corpo, desde o topo da cabeça até a base, onde você sente o contato do corpo com o apoio onde ele está sentado ou deitado. À medida que você está iluminando esse campo somático do seu corpo, aproveita cada expiração para soltar qualquer tensão que você encontrar. As pernas, o abdômen, o peito, os braços, mãos, os ombros. Aproveita e vai alinhando a postura, soltando as tensões dos ombros, das costas. E agora do rosto, soltando as tensões da testa, região dos olhos, soltando os olhos, as mandíbulas e os lábios. Deixe que o seu corpo, em seu estado natural, relaxado,
quieto e vigilante. O corpo relaxado, é natural que a respiração vá tomando o seu ritmo natural. Por fim, deixa que a mente repouse naturalmente, mente e a consciência repouse naturalmente no momento presente, despreocupada, relaxada. Então, tendo estabelecido essa base, o corpo, a respiração e da mente em seus estados naturais, a gente então inicia a nossa prática de shamatha, de cultivo da atenção. A gente vai começar então por alguns instantes cultivando o relaxamento, como a gente aprendeu já, trazendo a nossa consciência para as sensações táteis da respiração em todo o corpo. A gente inicia sempre com a ênfase no relaxamento, aproveitando cada expiração para relaxar mais e mais profundamente o corpo, soltando toda a tensão muscular e deixando que a próxima inspiração aconteça naturalmente, sem esforço. Aproveita também cada expiração para soltar qualquer imagem, pensamento, conversa que esteja surgindo na mente, soltando gentilmente nosso corpo e a nossa mente na quietude e no silêncio. Com cada inspiração, a gente continua sustentando o relaxamento, que a gente não vai ter nenhum esforço para inspirar, mas à medida que a gente inspira, a gente intensifica a nossa atenção, prestando bastante atenção às sensações táteis da respiração no corpo. E assim a gente cultiva um profundo relaxamento no corpo e na mente, mas sem perder a clareza, sem deixar que a mente se torne sonolenta ou embotada. E agora, sobre essa base de relaxamento, então a gente pode seguir para a próxima fase da prática de shamatha, que é cultivar a estabilidade, a continuidade do fluxo da atenção, sem perder o senso de conforto e relaxamento. Então, continuando, deixando a consciência repousar exatamente onde ela está, quieta, dessa quietude da consciência, deixe que a luz da sua consciência ilumine agora as sensações táteis da respiração na região do abdômen. Agora a gente não vai prestar atenção no corpo todo, mas apenas
na expansão e na contração do abdômen enquanto o corpo inspira e expira. A gente não vai também forçar que o abdômen se expanda ou se contraia. A gente vai deixar que a respiração continue no seu ritmo natural, sem esforço. Mas agora nós delimitamos o nosso objeto de atenção para essa região, para as sensações táteis que acontecem nessa região do corpo, no abdômen, enquanto o corpo inspira e expira. Procure não visualizar o abdômen, não pensar sobre o abdômen. Apenas tome consciência diretamente das sensações táteis no abdômen, conforme ele expande e relaxa com cada respiração. Deixe que a consciência apenas note o ritmo da respiração, sentindo a expansão e a contração do abdômen. E lembre de que para combater a agitação, a gente aproveita cada expiração para soltar e relaxar cada vez mais profundamente o corpo e a mente, na quietude e no silêncio. A gente aproveita cada inspiração para intensificar e acender, a focar a nossa atenção nas sensações táteis da respiração no abdômen. E então a gente cultiva agora essa prática por mais alguns instantes. Lembrando que à medida que a respiração vai ficando cada vez mais calma, mais sutil, as sensações táteis do abdômen também se tornam quase imperceptíveis. Tudo bem.
Agora, gentilmente, vá movimentando o corpo, trazendo a atenção agora, então, para o nosso encontro. Deixa eu liberar aqui os microfones. Tudo bem, queridas? Bom dia. Tia Viviane. Bom dia, tudo bem? Vocês conseguiram direcionar a atenção para as sensações táteis no abdômen? Tá. Tranquilo, Fernanda. Fernando. Sim, Fernanda. sim, Sim? Vocês conseguem fazer essa direcionar? Porque aqui nós estamos treinando exatamente a atenção, né? Nós estamos tentando dirigir a atenção para o objeto, né? Claramente. Então a gente encontrou as sensações táteis da respiração no corpo todo, que foi quando a gente, essa ênfase, né, das práticas anteriores que a gente fez, que é a ênfase no relaxamento, né, a gente não, a gente vai só tá chegando, trazendo a nossa consciência para o corpo, entrando em contato com, né, com o relaxamento no corpo e com a possibilidade de soltar os conteúdos internos da mente com cada expiração, que é a ênfase no relaxamento. Inclusive o Lama lembra a gente que essa é uma prática, essa atenção plena à respiração no corpo todo, é uma prática que a gente pode cultivar quando a gente vem em momentos de muito estresse, de muita tensão. Ele diz, sempre volte, sempre que você se sentir esgotado, estressado, tenso, volte sempre para essa prática, de cultivar a atenção plena na respiração no corpo todo. Então, essa é um cultivo importante da gente dominar, assim, né? Da gente se familiarizar, certo? Aí agora, com essa instrução de hoje, o lama, então, que seria atenção plena respiração agora no abdômen, é quando a gente começa a restringir o foco de atenção, a determinar o foco de atenção para uma região uma região menor, que aí a nossa mente não vai flutuar ao longo do corpo, né? Nossa atenção não vai flutuar ao longo do corpo, mas ela vai tentar permanecer ali. Nossa consciência presente apenas aqui nessa região da atenção, né? Em sentir, perceber diretamente as sensações táteis da respiração no abdômen. Seria a ênfase, essa etapa, a gente está tentando cultivar a estabilidade da atenção, a continuidade da atenção num foco. Porque aí isso vai nos preparar para depois a gente cultivar a estabilidade da atenção, cultivar agora a qualidade da vivacidade da atenção, que seria a clareza, que aí a gente vai usar um foco mais sutil ainda, que seria a entrada do ar nas narinas. Que seria essa terceira qualidade, né? Então, só para a gente ir se familiarizando, né? Eu vou colocar aqui porque às vezes eu não sei, algumas pessoas que estão aqui não participam da terça-noite, então não sei se as pessoas estão olhando. Então, a gente está cultivando, né, na prática de shamatha, né, na mente, na consciência, a gente está cultivando essas três qualidades, né? Relaxamento, estabilidade da atenção e vivacidade da atenção. O relaxamento é a base da prática de shamatha, tanto no corpo, né, como na mente também, a gente vai também deixar a mente quieta, né, esse relaxamento solta, para a gente cultivar o silêncio interno, mas em relação à mente, à consciência, a gente vai, né, precisar ter essa qualidade de relaxamento como a base, mas a gente vai precisar cultivar a estabilidade da atenção, que é manter a atenção no objeto escolhido, e depois, com relaxamento e com estabilidade da atenção, a gente vai poder cultivar a clareza, a nitidez da mente, que aí seria a gente tornar a nossa mente muito afiada, muito clara, uma mente que se posiciona a atenção e ela vê clara, ela fica e vê claramente o que ela está observando, certo? E a gente vê que essas três qualidades, essas de relaxamento, estabilidade e claridade, elas podem ser cultivadas através dessa prática, né? Atenção plena e respiração. E aí a gente viu, né? No corpo inteiro a gente cultiva o relaxamento, no abdômen a gente está cultivando a estabilidade e nas narinas a gente vai cultivar a claridade, certo? Então, só para a gente se lembrar disso. E aí eu queria
voltar para você, então, compartilhar com vocês os comentários do Lama sobre de novo, sobre essa etapa da estabilidade, a importância da estabilidade, tá bom? Isso também se refere um pouco ao segundo estágio de shamatha, né? Deixa eu voltar aqui. No primeiro estágio do cultivo da prática de shamatha, deixa eu pegar aqui para vocês verem. No primeiro estágio do cultivo de shamatha, que é a atenção dirigida, a gente está trazendo, né? A gente está cultivando, né? A capacidade de direcionar a atenção para o objeto escolhido. Vocês estão conseguindo ler? Deixa eu botar um pouquinho maior. A gente está cultivando a capacidade de direcionar a atenção para o objeto escolhido, na etapa 1. Que é a atenção dirigida, a capacidade de encontrar o objeto. Né, de saber qual é o objeto, encontrar o objeto da prática, certo? Claramente, porque senão, para a gente sair da nossa mente que fica ruminando, que nunca está sempre em movimento. Então, a gente, na prática, na primeira estágio, a gente tentar trazer a mente para o objeto. Encontrou o objeto, então, maravilhoso. Ficou 1 segundo, 2 segundos, maravilhoso. Aí depois, isso aí, mas aí a gente não tá preocupado nessa primeira etapa com estabilidade da atenção e nem com vivacidade da atenção. A gente vai estar preocupado com relaxar corpo e relaxar a mente. Cultivar essa possibilidade de soltar os conteúdos internos da mente primeiro. Porque a gente está preso nessa ruminação, como a gente está conseguindo, talvez, começar a perceber. E aí, no estágio da atenção contínua, que seria o segundo estágio, a gente agora vai tentar cultivar a continuidade da atenção no objeto escolhido por pelo menos 1 minuto. Mas a gente vai primeiro 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 10, 15. A gente vai devagarzinho mantendo a atenção ali. Só para a gente ter uma ideia. Por quê? Porque o Lama vai dizer, nesses 3 primeiros estágios, os nossos pensamentos internos o fluxo de pensamentos involuntários é como uma cascata. Ele não para. Então, nos 3 primeiros estágios, a gente vai estar sob o domínio ainda da nossa desse estado usual de ruminação e de inquietação da nossa mente, né? Então a gente vai estar sob o domínio, na verdade, da agitação grosseira, que é essa distração. A gente não consegue, a nossa mente não está sempre, né? Ela está sem direcionamento, tem uma energia sutil que movimenta ela, essa energia de apego que a gente tem de estar sempre ruminando, ruminando, ruminando. Então, por isso que é muito importante nessa etapa de cultivar o relaxamento, cultivar esse silêncio interno da mente. Essa capacidade não é que a gente vai parar os pensamentos, não, a gente vai ver que a gente pode soltar o esforço dessa falação. Só soltar por uma respiração, por uma expiração. Uau! Só saber que você pode soltar numa expiração já está maravilhoso. A gente está quebrando, a gente vê que é possível quebrar esse hábito, né, de sustentar a ruminação, certo? E a nossa mente nunca vai ficar assim, ela vai ficar completamente quieta quando a gente atingir shamatha, que é quando a gente dissolver essa mente na consciência substrato. Mas aí o movimento, a gente vai experimentar, né, as qualidades da consciência substrato, que é bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. A nossa experiência vai ser outra. Não é essa que a gente tem agora, certo? Mas, enquanto isso, nós vamos lidar com a nossa agitação grosseira, depois com a agitação média, com a agitação sutil, aí depois vem a lassidão, porque aí a gente vai perdendo, não tem clareza ainda a nossa atenção. Até que a gente desenvolva vivacidade, a gente vai ter um grau de lassidão ainda na nossa... não é uma clareza completa da nossa atenção, certo? Então, a gente então, nessa etapa né, o cultivar agora a atenção plena, restringir o objeto para o abdômen, dá a capacidade da gente cultivar a estabilidade da atenção, certo? Então, vamos lá para o textinho do Lama, que ele comenta, né, rapidinho, a importância da gente cultivar a estabilidade, né? Só para a gente ir se lembrando. Isso vai martelando, martelando, e a gente vai confiando, né, na prática. Mas o mais importante é a gente praticar, né? É a gente realmente cultivar essa prática que parece tão simples, tão, né? Mas ela é fundamental para a gente poder afiar a nossa atenção, para a gente poder tomar a mente como caminho, como eu sempre tenho dito isso, porque essa vai ser a prática principal que a gente vai adotar, né? E aí, esse objeto, né, trazer a consciência, trazer a atenção para a nossa mente, esse objeto é muito mais sutil.
Por isso que ele vai, nesse conjunto de práticas de cultivar a atenção, a gente vai de um objeto mais grosseiro, que é a sensação estática da respiração no corpo todo, depois pro só no abdômen, depois só na entrada do ar nas narinas. Aí depois a gente está pronto para tomar a mente como caminho, olhar para o espaço da mente e os conteúdos que surgem no espaço da mente, que é um objeto muito sutil, né? Bom, então tá. Então nós vimos os comentários do Lama na última encontro sobre a importância de cultivar o relaxamento. Agora ele vai falar um pouco da importância de cultivar a estabilidade, né? Que esse seria o próximo estágio, o segundo estágio da prática de shamatha. Então, do desenvolvimento da atenção. Então, o próximo grande estágio da prática é passar do relaxamento para uma experiência de continuidade, uma respiração após a outra. A gente vai ganhando essa capacidade de respiração por respiração, certo? Uma respiração conseguiu manter lá a atenção, inspirou e expirou, mantendo a atenção no abdômen. E na próxima, a gente continua inspirando com a atenção no abdômen, expirando com a atenção no abdômen. Sempre assim, respiração é respiração. Então, neste ponto, a agitação grosseira é o principal problema. A agitação grosseira ocorre quando, ao tentarmos acompanhar a respiração, a mente se desprende e se perde completamente, seguindo outra coisa. Um som externo, um pensamento, né? Uma memória, uma preocupação que está vindo da nossa mente, enfim. Depois dessa pequena excursão que a mente dá, aí você se lembra e volta para a respiração. Talvez segundos ou até mesmo minutos depois. Você notou que, ops, eu devia estar praticando, né? E a mente carregou. Então você consegue acompanhar a respiração por mais um segundo, talvez 2 segundos, e então você parte outra vez para outro lugar. Né? A mente foge de novo do objeto, a atenção se distrai. A agitação grosseira é simplesmente essa falta de continuidade. Você esquece que está meditando, no caso, cultivando a atenção plena da respiração naquele foco, no caso do abdômen hoje, e fica apenas sentado ali, pensando em outra coisa. Subjugar a agitação grosseira implica permanecer no objeto com mais continuidade, por períodos cada vez mais longos, 5, 10, 15 segundos ou mais. Mas conforme você desenvolve estabilidade, é importante fazer isso com delicadeza. Quando fiz o meu primeiro retiro de shamatha, o Lama falando, né, da experiência dele, fui abrindo o caminho como um motorista de trator, sem nenhuma noção de manter o relaxamento, o conforto. Ele passou mal, assim, ele teve que passar um tempo com o Iyengar fazendo yoga para restabelecer o equilíbrio do corpo, porque ele tensionou muita expectativa, muita tensão no processo de manter a mente, de conseguir, né, essa coisa. Não, a gente não pode cultivar essa atitude. É isso que ele está dizendo aqui. É sempre a base é o relaxamento. Essa abertura no corpo, na mente, né? É como se a gente vem quando a gente faz a motivação, que a gente, né, convida Guru Rinpoche, a gente vê Guru Rinpoche com a nossa própria mente e convida Guru Rinpoche para repousar em nosso coração e para a gente sentir que nós já temos o que nós já estamos buscando. Então a gente relaxa, só para a gente reconhecer o que já está presente. É essa a atitude da nossa prática, é reconhecer o que já está presente, porque é assim mesmo. A gente não vai encontrar, a gente não vai cultivar uma coisa que a gente não tem. A sabedoria, a lucidez é a nossa base. Então é essa atitude de que a gente só está voltando para casa. Aí a gente relaxa. Relaxa, entende? É nessa atitude. Então, ele diz assim, o Lama diz, eu comecei com muito entusiasmo, mas cerca de 10 vezes mais determinação do que o necessário, sem saber que o relaxamento era particularmente importante. Então, a longo prazo foi muito desgastante para mim. Ele manter esse esforço muito intenso. Teria sido útil se alguém tivesse me dito, e a propósito, relaxe, né? Então é importante manter a suavidade e a tranquilidade ao longo da prática, sobretudo se você estiver impaciente por resultados.
que era o caso dele, provavelmente. Então, a tradição budista tibetana enfatiza fortemente a preciosidade de uma vida humana em que temos oportunidade e liberdade para nos dedicarmos à prática espiritual que culmina na eliminação do sofrimento e de suas fontes. E ela diz que essa oportunidade que a gente tem nessa vida humana preciosa, nesse momento, é incrivelmente rara e preciosa, além de qualquer valor mensurável, e por isso devemos aproveitar agora, né? Porque ainda tem impermanência logo em seguida, a gente já lembra da impermanência. Então a gente fica como que numa tensão, assim, né? Meio que, uau, né? Socorro, né? Meio assim, né? Então, esse senso de urgência é muito bom, contanto que você mantenha a leveza e o entusiasmo, porque essa energia que gera, a gente contemplar, por exemplo, os 4 pensamentos transforma a mente, é o impulso para que a gente mantenha o nosso foco na nossa prática, que a gente, né, faça um movimento para a gente não se afastar do caminho de reconhecer a nossa verdadeira natureza, mas ao contrário, né? Então é o que nos impulsiona. Mas aí ele diz, a gente não pode perder, né, a leveza, né, e o entusiasmo. Então, se começarmos a combinar a urgência com uma determinação austera, é provável que adoeçamos. Isso a gente pode ver assim no nosso dia a dia, se caso a gente queira forçar a nossa rotina para botar meditação, a gente pode querer ter essa atitude meio assim, né? Meio que forçando a barra, assim, mas não. É melhor que a gente pratique 5 minutos, várias vezes ao longo do dia, do que a gente tá também forçando, deixando de dormir para poder meditar. Então, não, a gente vai num processo de amorosidade, de suavidade, entende? Porque o importante é ter continuidade. Sessões curtas, mas que a gente tenha uma continuidade. Todo dia, nem que seja 5 minutos, a gente para e cultiva. Na cama ainda, não dá nem para sentar, porque não tem hoje ambiente para isso. Não, deitado na cama, te levantar, a gente já faz a nossa prática. Entende? Então, essa atitude de suavidade, de leveza em relação né, a nós e a nosso entorno também, né? A nossa própria prática e o nosso entorno, né? Sem gerar essa dureza, né? Então ele diz, então se a gente não fizer assim, a gente adoece. E em retiro, se a gente for, né, um dia desses fazer algum retiro mais longo, um fim de semana, a gente também tem que começar com essa, principalmente, né? Cuidar com o corpo, né? Não machucar o corpo, certo? Então é isso. Então ele vai dizer, ele vai dizer, em última análise, a coisa mais importante na prática é a continuidade. Não é de todo útil determinar um prazo, pensando, será que consigo atingir Shamatha em 1 ano, 2 anos, ou antes de morrer, ou antes de envelhecer? É claro que isso não é verdade só para Shamatha, essa atitude, né, de leveza, entusiasmo e de continuidade, principalmente, né? Para estabilizar a atenção e fazer a mente uma ferramenta útil, ou seja, ele está dizendo aqui, né, é claro que não é verdade a importância da continuidade, não é verdade apenas para Shamatha, onde a gente vai estar tentando estabilizar a atenção e fazer a nossa mente uma ferramenta útil. Mas também é uma qualidade a ser cultivada para toda a prática do Dharma, essa continuidade. Porque também se a gente pratica esporadicamente, né? Se estabelecemos a continuidade, se estabelecermos a continuidade no núcleo principal de nossa prática, ou seja, no cultivo da compaixão, do insight, da fé, e se praticamos com continuidade, não precisamos nos preocupar. Então a gente vai fluir, deixar que a nossa prática seja um fluir, nesse sentido, né? A gente está cultivando aquilo que a gente está vendo que está funcionando, a gente está mantendo, a gente está cultivando. A gente não fazer uma coisa esporadicamente. Então não adianta querer fazer tudo e não fazer nada depois. Melhor aí a gente ir mantendo a continuidade daquilo que já está funcionando para nós, né? Continuidade significa cuidar dessas práticas como um jardineiro que plantou um pequeno canteiro de sequoias, cuidando dele dia após dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Se fizermos progressos rápidos na prática, ótimo. Mas se não fizermos, isso não é tão importante. Se a continuidade for estabelecida, a vida seguirá o seu caminho. Os obstáculos vão se removendo, a gente vai aprofundando naturalmente, porque isso é assim que vai acontecer, né? O corpo se desgastará, a consciência prosseguirá e será corporificada novamente. Então, a gente vai fluir, porque a gente tem que, inclusive, ter essa atitude, porque a gente não sabe exatamente a hora que isso vai acontecer, né? Então, é melhor que a gente tenha essa atitude de estar sempre presente,
de estar sempre levemente, suavemente presente. Não só quando a gente senta para praticar, mas principalmente quando a gente levanta. Porque esse pode ser o nosso último dia, né? De prática. A gente não sabe, né? Então, que a gente possa levantar com essa atitude de manter né, esses valores que a gente está cultivando, essa visão, né, de dar, né, essa confiança e principalmente a atenção, né? A leveza, a atenção, e para poder a gente manifestar as qualidades da nossa própria mente, né? Que a gente já tem aqui, a gente já tem um pouco de tudo isso, de fé, de compaixão, de sabedoria, de amor. Então a gente vai deixar só que isso se torne a nossa base, né? Então a gente termina. O convite é para isso, né? A gente está pronto para ter essa continuidade, né? Essa leveza, mas o tempo inteiro. Então, essa continuidade é o bem mais precioso que levaremos conosco, porque abrirá oportunidades na próxima vida e poderemos continuar a partir daí. Então, se a gente morre com um fluxo de atenção, uma mente que está com a atenção minimamente treinada, ou pelo menos com as nossas, que a gente possa pelo menos se lembrar das nossas aspirações no momento da morte, se conectar com o Buda Amitabha, fazer um voto né, com a nossa mente mais calma no momento da morte, isso já vai ser uma coisa muito favorável para o nosso próximo renascimento, né? Então é isso que ele está querendo dizer, né? Então, tudo que a gente cultivar e manter esse cultivo é o que é o que vai florescer, de fato, né? Nas nossas dificuldades e no momento da dificuldade maior, que vai ser o momento da nossa morte, né? Porque a gente também sabe que a nossa vida é um fluxo contínuo né, de fenômenos surgindo e cessando. Então a gente não sabe o que vem também. A gente pode ter uma situação difícil para enfrentar. Então a gente mantém a nossa prática, a gente tenta atravessar todos os obstáculos com a nossa prática, né? Com aquilo que a gente já está podendo sustentar, né? Como a nossa base, né? Então uma calma, um relaxamento, uma atenção, uma sensibilidade, né? Uma compaixão. Então é isso. Então, se formos esporádicos na prática, adotando a abordagem da espingarda, atirando para um lado, depois esquecendo, e depois atirando para outro, quem sabe que tipo de resultado obteremos na próxima vida, certo? Então, aí depois ele vai seguir para a outra qualidade, que é a qualidade da vivacidade, né? Que não é o caso agora. A gente vai ficar um pouquinho nessa etapa de relaxamento. Então é isso, queridos. O que vocês acham? Eu falei, quão importante, né? Cada vez eu vejo assim, que está fluindo mais, né? Mas o Sim, mais importante que eu acho, assim, além disso, é a orientação, né? Para saber o que que eu estou fazendo, o que que eu não estou fazendo, né? sim. Então isso assim está me abrindo assim um campo, sabe? Muito importante. Você pode sentar durante muito tempo, eu sentei anos assim, Sem mas saber o que estava perdi muito fazendo. tempo. Uhum. Não senti uma orientação, entende? Mesmo em retiro fechado, assim, eu sento lá, fico lá, se é amanhã sentado, mas não tem uma orientação. Então, assim, eu acho tão precioso você saber, bom, ah, né, que o que é para fazer e quando você está se desviando e como retornar, uma orientação na meditação, entende? Sim. Isso, assim, para mim é a coisa mais preciosa, assim, para eu saber o que que eu estou fazendo, né? Aham. Muito Perfeito. importante, Eu muito também, importante. E está fluindo cada vez mais. E eu já tinha lido isso, mas eu tinha lido intelectualmente, né? eu Mas sei. agora não, Não agora eu estou tinha, não voltando tinha vivenciado, o é, escutado, né? Porque ou tão a assim, gente ouve, vivenciado mas não assim, escuta, né? é, ou vivenciado um momentinho, entende? Mas não assim uma coisa. Isso está me fazendo um bem muito grande. Eu estou Que levando isso bom. para o pessoal também, É? Não, dentro de é. mim, né? Aham. Porque aí eu fico melhor, né? Fico em casa um pouquinho. Sim. Aquieta, né? Assim, É né? quieta, Dá uma sabe? confiança, né? Uma confiança. E eu tô vendo quando eu tô inúmeras vezes que eu tô completamente fora, mas eu vejo e tento voltar, entende? Pronto, Não, exatamente. mas tá muito bom isso. Que bom, Marcele. Mas é isso Me mesmo. ajudando muito. Eu acho, para mim, o diferencial que o Lama Alan trouxe quando a gente começou a receber os ensinamentos dele foi essa didática, Essa essa didática. precisão no caminho da prática. Porque não basta só a questão da visão. Tá, você compreende, mas tá, quando você senta, tua mente é um caos, você não sabe o que fazer com ela. Entendeu? Você não sabe o que fazer com ela. Eu sei isso porque também a gente já tive alguns retiros que já passei
Então, se a gente não tem uma orientação, a gente perde tempo, né? Esse é o problema, a gente Muito perde tempo. tempo. Claro que qualquer experiência que a gente Sempre, tem de eu sempre prática ajuda. sempre é maravilhoso, porque a gente, Sempre é no mínimo, maravilhoso. vê a confusão toda, né? Também não sabe o que fazer com ela, mas vê. Então, só ver já é um grande passo também. Mas eu estou me sentindo guiada, entende? Estou me Aham, sentindo guiada. Estou me sentindo orientada no que eu estou fazendo. Isso é pronto. um bem preciosíssimo. Aham, Isso é, ótimo, que isso bom. E é mais importante a gente manter essa é, atitude sim, no dia a dia. Lembrando que a nossa prática pode se encerrar hoje, é. né? Porque a gente não sabe, né? Então é manter essa atitude, essa atitude de cultivar a atenção, de cultivar as qualidades, né, da nossa mente, assim, a cada instante que a gente, de cada situação. Então tá bom, queridos, vamos fazer a nossa dedicação por hoje e a gente segue aí. Vou pegar aqui o nosso. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonanditam Chesipani Domine Pedranam Panjeshin Keganati Balon Trupai Si Petsule Drowadrowar Shon. A gente faz a prece de longa vida a Lama Lam Wallace, mas essa primeira etapa a gente faz a prece de longa vida para todos os nossos lamas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, todos os nossos mestres. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Nunca soltar a nossa mão até que a gente se libere completamente. E agora o Lama está lá em retiro, lá no Creston, no Colorado. Então, prece para a preservação dos ensinamentos de Dujon Limpa, que é a nossa fonte de práticas aqui. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dujon Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi Niduda Odin Lama Drugyune Droatikya Nalupada e Salagopasho. Então, queridas, queridos, é isso. Bom dia para vocês. Bom dia. Obrigada por todas as Obrigada, bom Tchau, dia. queridas. carinho. Muito Até obrigada, breve. viu? Tchau. Até breve. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, Bom tchau. dia, gente. Bom dia, Flori. Obrigado, viu? Ah,